fica no meio. E nesse fio fica ligado uma fonte alternada. O que essa fonte faz? Horas ela... Ai, gente, silêncio, porque eu não consigo me concentrar. Horas ela oscila para energia negativa, horas ela oscila para energias positivas. Então, o que acontece? Aí fica oscilando, energia positiva com energia positiva, energia positiva. Negativa, negativa, negativa. Então, aqui em volta, gera um campo alternado, um campo elétrico alternado e magnético também alternado. Então, o que acontece? Isso daqui acaba se propagando, acaba gerando campo elétrico, enfim. Ai, gente. Enfim, e aí, esse campo, ele viaja na mesma velocidade da luz. Isso foi Maxwell que provou através de uma fórmula. O que ela está querendo dizer aí, baseado no nosso trabalho? Nosso equipamento vai funcionar via ondas eletromagnéticas. Ou seja, um aparelho celular que está no bolso de qualquer um de vocês vai poder fazer esse experimento. Pode ligar do seu celular para cá. Esse aparelho é um celular normal que vai receber uma chamada comum, como qualquer celular faz. Automaticamente, quando ele atende, agora eu vou explicar para vocês o que realmente está aqui dentro, para que vocês entendam, meio que no croquis aqui desenhado, vocês vão entender. Um aparelho celular comum, esse aparelho celular é feito algumas modificações, e através dos LEDs que tem no celular, eu arranco um positivo e um negativo. Eu arranco um positivo e um negativo de um LED. E esse positivo e esse negativo me libera 1,5 volt. No mercado existe um relé chamado NA-NF, normalmente aberto, normalmente fechado. O que seria normalmente aberto, normalmente fechado? Algo normalmente aberto, sem alimentação de corrente, ele está normalmente aberto. É como se fosse o meu dedo aqui, ó. A corrente passa por aqui, de um polo para o outro, ele está normalmente aberto. O normalmente fechado é o oposto dele. Então, uma vez quando esses relés são alimentados, eles invertem as suas polaridades. Então, o que acontece? O normalmente aberto vira normalmente fechado e o normalmente fechado vira normalmente aberto. Só que para que eu possa fazer com que esse relé, que eu chamaria de interruptor, para que vocês entendam melhor, interruptor interrompe uma corrente elétrica, para que esse interruptor acione a sirene, me corte a parte elétrica de um carro, eu preciso de um transformador. Por que eu preciso de um transformador? Porque no mercado existe um relé hoje com 6 volts de corrente contínua. Ou seja, é uma capacidade muito maior para que ele venha, chamado atracar, sendo que o celular só libera 1,5 volt. Então, para isso, o celular me libera 1,5 volt, eu mando para esse transformador, esse transformador me libera 8 volts de corrente contínua. Ele me liberando 8 volts de corrente contínua, lógico que ele vai atracar o relé que é 6 volts, né? Então, ele atracando no relé, ele faz abrir o que é fechado e faz fechar o que é aberto. Aí, dessa maneira, para que vocês entendam também a respeito do bloqueador do seu carro, quando você contrata uma empresa, por exemplo, o nome Car System, você está contratando mais ou menos, acredito eu, não sei se é exatamente isso, exatamente o que está aqui. Dentro do seu carro existe um aparelho celular, com certeza, pode ser que seja CDMA, porque o TDMA, ele manda sinal de voz, que é o que nós usamos todos hoje. Agora, o CDMA, ele só manda dados, você só trabalha com dados em cima dele. Então, o que acontece? O meu é TDMA. Então, o que acontece? Se você ligar para o meu aparelho celular, ele não vai atender, mas ele vai chamar. Uma vez que ele chamando, ele vai acender as luzes. Uma vez que ele acende as luzes, ele começa a liberar toda a minha corrente para que todo o meu circuito funcione adequadamente. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu espero que funcione, porque nós trabalhamos em cima de uma motocicleta, como eu disse, 12 volts, e infelizmente aqui é 220, né? Então, fizemos um teste rápido ali e funcionou. Vamos ver como que vai ficar. Então, na verdade, assim, ó. Aqui eu estou trabalhando com um relé a princípio NF. Sem alimentação nenhuma nesse relé, ele está normalmente fechado. Então, o motor do seu carro, você deu a partida da sua motocicleta, seu carro está funcionando, você está andando normalmente.
O daí que vai estar ligando pro número, que aqui tem um chip, TDMA. Esse chip vai receber a ligação e vai fazer toda a distribuição. Na GSM. Espera que funcione. Atenção, este equipamento está sendo testado pelos alunos. Peraí, tem mais, peraí. Atenção, este equipamento está sendo testado pelos alunos. Ele desligou automaticamente, o celular desliga. Ele tem um tempo de reação para que o meu motor possa novamente ser ligado, né? Então automaticamente ele vai me liberar no painel uma luzinha que diz que eu posso ligar o carro novamente. Quando ele apagar a primeira luz, o motor vai voltar a funcionar. Vocês vão ver ele funcionando. Tem franquia disso aí? Tá patenteado, hein? Ó. Patenteado. Então, na verdade, o que acontece aqui? É um aparelho muito simples, é um aparelho não tem muita frescura. Agora eu vou estar desligando e abrindo para vocês verem que tudo que eu estou falando para vocês é verdade. Deixa eu tentar abrir aqui porque o negócio é complicado. Olha, pra que... não tem problema não, porque a principal tá muqueada. Ó, para que vocês entendam todo o aparelho e o que é. Tá desligado aí? Tá desligado. E o que é exatamente o que eu fiz aqui, eu tenho um aparelho celular aqui que está, virado para cá para que você possa visualizar o display. Eu tenho um aparelho, eu tenho essa parte preta que é tudo isso aqui, que é o meu segredo que eu não posso revelar para vocês, mas é um relé que já existe no mercado, NA-NF, que funciona com 6 volts de corrente contínua, e isso aqui é o meu segredo que eu não posso revelar, né, como eu disse. Tem uma sirene normal, que é um alto-falante, e na verdade é um aparelho bem simples. Então, ou seja, voltando ao Car System, quando você contrata uma empresa, você está contratando uma empresa para simplesmente receber a sua ligação e desligar o telefone porque está falando com você e fazer uma nova ligação para um outro aparelho que está dentro do seu carro. Simplesmente vai chamar, ele não vai ter custo algum porque o aparelho não atende, ele simplesmente recebe a chamada, ele não atende. Então assim, você está contratando um serviço que a pessoa lá, a telemarketing, a pessoa que atende o telefone, ela simplesmente pega o telefone e liga. Então assim, é muito bem simples, tudo isso você viu que é feito via remotamente por um aparelho celular, via ondas eletromagnéticas. Se vocês tiverem alguma pergunta... Assim que ele desligou o aparelho, ele voltou a funcionar normalmente. Tem a possibilidade de você bloquear mesmo? Mesmo desligando o aparelho, você vai bloquear o funcionamento? Olha, na verdade é o seguinte, eu gostaria de ter trazido uma motocicleta para cá para dentro, para mostrar para vocês ela realmente funcionando. Eu tenho uma Kombi e testei isso na minha Kombi. A grande dificuldade hoje, nesse aparelho que eu fiz por ser TDMA, que recebe ligação, se eu estiver dirigindo um carro numa rodovia e alguém me mandar uma mensagem, não, porque o chip que eu vou usar aqui vai ser um chip híbrido e ninguém vai ter esse número. Quem tiver o número lá, eu estou andando na rodovia a 150 km por hora, no meio de 2 caminhões, o alarme corta, lascou, filho, tá ferrado. Então assim, o que eu posso fazer, o que você pode fazer é o seguinte, está contratando uma empresa, TIM Claro Oi ou Vivo, no caso, que pode estar te oferecendo um chip CDMA, que é um chip que só envia dados. Através desse chip você consegue fazer todo esse bloqueio do carro, bloqueio da moto, automaticamente. Então assim, como você respondendo a sua pergunta, ele faz o bloqueio do carro, ele também libera depois de um certo tempo para que você possa estar ligando o carro. Se por exemplo você saiu na rua, viu que o seu carro foi roubado, simplesmente você vai pegar seu aparelho celular e vai ligar. Ah, mas o ladrão veio e me roubou o carro e levou meu celular junto, como já aconteceu comigo. Roubou o celular junto, você vai no orelhão, liga para o número que está no carro e vai bloquear da mesma maneira. Mais alguma pergunta? Mais instalação?
Na verdade não. Mas... Ainda não. Na verdade, o equipamento ele é simples, porém ele é objetivo, né? Ele atende às necessidades de qualquer veículo de grande porte ou pequeno. E você pode estar instalando isso numa facilidade muito grande. Isso numa casa, né? Que nós estávamos Na verdade, a professora deu até uma ideia. Eu fico pensando, quando você vai viajar, você deixa a sua casa vulnerável, não é isso que acontece? E muitas vezes você não tem como pedir para um vizinho estar ligando uma luz para você, ou até o fato de entregar essa chave para o vizinho é muito complicado, porque tem coisa de valores, pode sumir alguma coisa, depois você não vai poder falar nada. Então, através desse equipamento aqui, você pode simplesmente ligar uma luz, pode estar ligando um som, aí você está lá não sei na onde, você pega, liga o celular para esse, ele atende, liga o som, vou pensar que você está dentro de casa. Ah, você daqui a pouco desliga o som. Então, do mesmo jeito. Então, dá para usar de várias maneiras, de várias formas. Eu procurei usar equipamentos que já existem no mercado, para que seja, na verdade, acaba sendo reciclado, né? Uma coisa que você faz com uma finalidade e acaba usando para outra, você está reciclando aquele equipamento, aquela peça. Então, a gente tentou aqui ser o mais claro, o mais transparente possível, para vocês possam entender o funcionamento de um alarme, e espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida... Eu só queria saber o que é o segredo. Ele deixa tudo segredo. Na verdade, a pergunta do meu amigo aqui, porque... A pergunta do meu amigo aqui, pode repetir, por favor? Por que assim um segredo, assim, uma atenção tão grande? Na verdade não tem muito segredo, mas automaticamente se eu abrir, se eu expor aqui, o que faz? O meu celular aqui me libera 1,5 volt, eu consegui receber do outro lado 8 volts, eu consigo até mais, mas 8 volts, gente, cá pra nós aqui, eu posso ficar rico da noite pro dia, você sabia disso? Se eu tivesse um contato, por exemplo, com o falecido Bin Laden, e ele falasse pra mim assim, você consegue acionar uma bomba? Querido, se eu acionei um ventilador, eu posso acionar qualquer coisa que eu quiser. Eu posso acionar qualquer coisa. Se você parar pra pensar, lógico que eu jamais faria isso, porque primeiro que eu sou evangélico e gosto de pregar a palavra de Deus. Então, talvez não fui até humilhado, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais perguntas, professora. Gostei da... Pergunta aqui, ó. Tem que ser 6 volts. Oi? Sempre trabalha com 6